O nascimento de Noé, segundo as lendas dos judeus, e o livro de Enoque. Em Gênesis 5, 28 e 29 diz: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Criador amaldiçoou. Acerca do nascimento de Noé, apenas isso Gênesis nos deixa claro. Porém, nas lendas dos judeus, no volume 1 e no livro de Enoque, conta detalhadamente como foi o nascimento de Noé. Deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Se você busca unicamente as escrituras sagradas, esse vídeo aqui não é para você, pois vou trazer informação do livro de Enoque e das lendas dos judeus. O nascimento de Noé. Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque, e ela lhe deu um filho varão. O corpo do bebê era branco como a neve e vermelho como a rosa desabrochando, e o cabelo de sua cabeça e suas longas madeixas eram brancas como lã, e seus olhos como os raios do sol. Quando ele abriu os olhos, iluminou toda a casa como o sol, e toda a casa estava cheia de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, ele abriu a boca e louvou ao Criador da Justiça. Seu pai, Lameque, teve medo dele e fugiu voltando para seu próprio pai Matusalém. E disse-lhe: Eu gerei um filho estranho. Ele não é como um ser humano, mas se assemelha aos filhos dos anjos do céu. E sua natureza é diferente. E ele não é como nós, e seus olhos são como os raios do sol, e seu semblante é glorioso. E parece-me que ele não nasceu de mim, mas dos anjos, e temo que em seus dias uma maravilha possa ser operada na terra. E agora, meu pai, estou aqui para pedir-te e implorar-te que vás a Enoque, nosso pai, e aprendas dele a verdade, pois sua morada é entre os anjos. E quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, ele foi até Enoque, até os confins da terra, e gritou alto. E Enoque ouviu sua voz, e apareceu diante dele, e perguntou-lhe o motivo de sua vinda. Matusalém contou-lhe a causa de sua ansiedade e pediu-lhe que lhe desse a conhecer a verdade. Enoque respondeu e disse: O Todo-Poderoso fará uma coisa nova na terra. Haverá uma grande destruição na terra e um dilúvio por um ano. Este filho que nasceu para ti será deixado na terra e seus 3 filhos serão salvos com ele quando toda a humanidade que está na terra morrer. E haverá um grande castigo na terra, e a terra será purificada de toda a impureza. E agora faça saber a teu filho Lameque que aquele que nasceu é na verdade seu filho, e chama-o de Noé, porque ele será deixado para você, pelo nome de Noé. Ele foi chamado apenas por seu avô Matusalém. Seu pai e todos os outros o chamavam de Menahem. Sua geração era viciada em feitiçaria, e Matusalém percebeu que seu neto poderia ser enfeitiçado se seu verdadeiro nome fosse conhecido. Portanto, ele o manteve em segredo. Menahem, Consolador, combinava com ele tanto quanto Noé. Indicava que ele seria um consolador se apenas os malfeitores de seu tempo se arrependessem de seus erros. Desde o seu nascimento, sentiu-se que ele traria consolo e libertação. Quando o Criador disse a Adão: Maldita é a terra por tua causa, ele perguntou: Por quanto tempo? E a resposta dada por Iá foi: Até que nasça um filho varão, cuja formação seja tal que o rito da circuncisão não precise ser praticado nele. Isso se cumpriu em Noé. Noé mal havia vindo ao mundo quando uma mudança marcante foi perceptível. Desde a maldição trazida sobre a terra pelo pecado de Adão, aconteceu que o trigo foi semeado, mas a aveia brotava e crescia. Isso cessou com o aparecimento de Noé. A terra produziu os produtos nela plantados. E foi Noé quem, quando se tornou adulto, inventou o arado, a foice, a enxada e outros implementos para cultivar o solo. Antes dele, os homens trabalhavam a terra com as próprias mãos. Havia outro sinal para indicar que a criança nascida em Lameque foi designada para um destino extraordinário. Quando o Todo-Poderoso criou Adão, deu-lhe domínio sobre todas as coisas. A vaca obedecia ao lavrador e o sulco estava disposto a ser aberto. Mas, depois da queda de Adão, todas as coisas se rebelaram contra ele. A vaca recusou a obediência ao lavrador e também o sulco foi refratário.
Noé nasceu e tudo voltou ao seu estado anterior à queda do homem. Antes do nascimento de Noé, o mar tinha o hábito de transgredir seus limites 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, e inundar a terra até as sepulturas. Após seu nascimento, manteve-se dentro de seus limites, e a fome que afligiu o mundo no tempo de Lameque, a segunda das 10 grandes fomes designadas para vir sobre ele, cessou sua devastação com o nascimento de Noé. Quando adulto, Noé seguiu os caminhos de seu avô Matusalém, enquanto todos os homens da época se levantaram contra esse rei piedoso. Longe de observar seus preceitos, eles perseguiram a má inclinação de seus corações e perpetraram todo tipo de ações abomináveis. Principalmente os anjos caídos e sua posteridade gigante causaram a depravação da humanidade. O sangue derramado pelos gigantes gritou da terra ao céu, e os 4 arcanjos acusaram os anjos caídos e seus filhos diante de Á, ao que ele lhe deu as seguintes ordens. Uriel foi enviado a Noé para anunciar-lhe que a terra seria destruída por uma enchente e para ensiná-lo a salvar sua própria vida. Rafael foi instruído a colocar o anjo caído Azazel em correntes, jogá-lo em um poço de pedras afiadas e pontiagudas no deserto de Dudael e cobri-lo com escuridão. E assim, ele deveria permanecer até o grande dia do julgamento, quando seria lançado no poço de fogo do inferno, e a terra seria curada da corrupção que ele havia planejado sobre ela. Gabriel foi encarregado de proceder contra os bastardos e os réprobos, os filhos dos anjos gerados com as filhas dos homens, e mergulhá-los em conflitos mortais uns contra os outros. A laia de Shem-Hazai foi entregue a Micael, que primeiro os levou a testemunhar a morte de seus filhos em seu combate sangrento entre si. A queda de Azazel e Shem-Hazai ocorreu desta maneira. Quando a geração do dilúvio começou a praticar idolatria, o Criador ficou profundamente magoado. Os 2 anjos, Sem-Hazai e Azazel, se levantaram e disseram: Ó Criador do mundo! Aconteceu o que predissemos na criação do mundo e do homem, dizendo: O que é o homem para que te lembres dele? E o Criador disse: E o que será do mundo agora sem o homem? Ao que os anjos responderam: Vamos nos ocupar com isso. Então disse Á: Estou bem ciente disso e sei que se você habitar a terra, a má inclinação dominará e você será mais iníquo do que nunca os homens foram. Os anjos suplicaram: Dá-nos apenas permissão para habitar entre os homens e verás como santificaremos teu nome. O Todo-Poderoso cedeu ao desejo deles, dizendo: Quando os anjos vieram à terra e viram as filhas dos homens em toda a sua graça e beleza, não puderam conter sua paixão. Shem-Hazai viu uma donzela chamada Isterá e perdeu seu coração para ela. Ela prometeu entregar-se a ele, se primeiro ele lhe ensinasse o nome inefável, por meio do qual elevou-se ao céu. Ele concordou com a condição dela, mas uma vez que ela sabia, ela pronunciou o nome, e ela mesma ascendeu ao céu, sem cumprir sua promessa ao anjo. O Criador disse: Porque ela se manteve distante do pecado, vamos colocá-la entre as 7 estrelas, para que os homens nunca a esqueçam. E ela foi colocada na constelação das Pleiades. Shem-Hazai e Azazel, no entanto, não foram dissuadidos de fazer alianças com as filhas dos homens, e os 2 primeiros filhos nasceram. Azazel começou a inventar os enfeites e os ornamentos por meio dos quais as mulheres atraem os homens. Então o Criador enviou Metraton para dizer a Shem-Hazai que ele havia resolvido destruir o mundo e provocar um dilúvio. Um anjo caído começou a chorar e lamentar o destino do mundo e o destino de seus 2 filhos. Se o mundo afundasse, o que eles teriam para comer, eles que precisavam diariamente de 1000 camelos, 1000 cavalos e 1000 novilhos? Esses 2 filhos de Shem-Hazai, de nome Riuá e Riá, tiveram sonhos. Um viu uma grande pedra que cobria a terra, e a terra estava toda marcada com linhas e linhas de escrita. Um anjo veio e com a faca apagou todas as linhas, deixando apenas 4 letras da pedra. O outro filho viu um grande bosque de recreio plantado com todos os tipos de árvores. Mas os anjos se aproximaram carregando machados e derrubaram as árvores, poupando uma única com 3 de seus galhos. Quando Riuá e Riá acordaram, eles se dirigiram ao pai, que interpretou os sonhos para eles, dizendo: O Criador trará um dilúvio e ninguém escapará com vida, exceto apenas Noé e seus filhos. Quando ouviram isso, os 2 começaram a chorar e gritar, mas seu pai os consolou. Suave, suavidade!
não se aflija. Sempre que os homens cortarem ou puxarem pedras, ou lançarem embarcações, eles invocarão seus nomes. Riá, Riá. Esta profecia os acalmou. Shemhazai então fez penitência. Ele se suspendeu entre o céu e a terra, e nesta posição de pecador penitente permanece até hoje. Mas Azazel persistiu obstinadamente em seu pecado de desviar a humanidade por meio de seduções sensuais. Por esta razão, 2 bodes foram sacrificados no templo do dia da expiação, um para o Criador, que perdoa os pecados de Israel, o outro para Azazel, que carrega os pecados de Israel. Ao contrário de Esterá, a piedosa donzela, Naamá, a adorável irmã de Tubal-Caim, enganou os anjos com sua beleza, e de sua união com Xandão surgiu o demônio Asmodeus. Ela era tão desenvergonhada quanto todos os outros descendentes de Caim, e propensa a indulgências bestiais. As mulheres cananitas e os homens cananitas tinham o hábito de andar nus por aí, e eles se entregavam a todas as formas concebíveis de práticas obscenas. Desses eram as mulheres cuja beleza e encantos sensuais tentaram os anjos para fora do caminho da virtude. Os anjos, por outro lado, assim que se rebelaram contra o Criador e desceram à terra, perderam suas qualidades transcendentais e foram investidos de corpos sublunares, de modo que uma união com as filhas dos homens se tornou possível. A prole dessas alianças entre os anjos e as mulheres cainitas foram os gigantes, conhecidos por sua força e pecaminosidade, como seu próprio nome Emim indica. Eles inspiram medo. Eles têm muitos outros nomes. Às vezes, eles são chamados de Refaim, porque um olhar para eles fazia o coração enfraquecer, ou pelo nome Giborim, simplesmente gigantes, porque seu tamanho era tão grande que sua coxa media 18 éos, ou pelo nome Zanzumim, porque eram grandes mestres na guerra, ou pelo nome Anakim, porque tocaram o sol com o pescoço, ou pelo nome Ivim, porque, como a cobra, eles podiam julgar as qualidades do solo, ou finalmente pelo nome Nefilim, porque levando o mundo à queda, eles próprios caíram.